Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tem um assunto que eu acho bem interessante, que eu percebo, na verdade, que a maioria das pessoas gostam de estudar, de pesquisar sobre, é o autoconhecimento. Eu percebo que as pessoas gostam de conhecer sobre si, entender as suas particularidades, entender suas essências, suas características, e percebo também que as pessoas gostam de entender sobre o outro, como o outro reage em determinada situação. E por isso, eu acredito que o assunto dos temperamentos é tão pesquisado, as pessoas querem tanto entender sobre esse assunto, porque os 4 temperamentos, ele dá um norte pra gente entender o ser humano. Os temperamentos, ele mostra a essência que cada pessoa tem, as suas particularidades. Então, assim, não é que as pessoas sejam idênticas, sejam a mesma. Por exemplo, um sanguíneo e outro sanguíneo, eles podem ter particularidades diferentes. Eles não vão ser 100% iguais, mas a sua essência é bem parecida. Então, através do temperamento, existe, por exemplo, os 4 pontos cardeais, Norte, sul, leste, oeste, que dá um norte para as pessoas, uma direção, um caminho que deve ir. Assim também é os temperamentos. Através dos temperamentos, a gente passa a ter uma noção, um entendimento sobre o ser humano. A gente passa a entender as nossas características, os pontos que precisamos melhorar, os pontos que devemos dar luz, dar foco nele, e também passamos a entender como nos relacionar de uma maneira melhor. Então, esse vídeo vai ser uma introdução, Na verdade, vou falar por alto sobre os temperamentos, para que, se você está estudando sobre isso agora, se você não aprofundou tanto no assunto, você vai poder entender. Então, assim, todo ser humano ele tem um temperamento. Nós já nascemos com um temperamento. Então, ou você já nasce sanguíneo, colérico, melancólico, você já vai nascer com um temperamento. Vou falar um pouquinho sobre o temperamento colérico. O temperamento colérico é o temperamento dominante. Sabe aquela pessoa que gosta de dominar determinada área, determinado assunto? Esse é o colérico. O colérico no ambiente de trabalho, ele é aquele que o que você colocar para ele fazer, ele vai fazer. O colérico, ele não gosta muito de deixar para depois, ele gosta de fazer o que tem que ser feito. Ele é aquela pessoa que dá muito resultado, sabe? O colérico também é aquela pessoa que quando ele tem um plano, ele executa, ele gosta de liderar, fazer com que as pessoas se juntem para realizar determinado objetivo, certo? O colérico também é conhecido pela ira, Infelizmente, ele tem esse ponto a ser trabalhado, a ser melhorado, que é a questão da ira, a questão da raiva. Quem lida muito com o colérico, quem trabalha, sabe dessa parte. Que o colérico muitas vezes ele tem essa raiva, essa ira a ser trabalhada. O colérico também, ele não costuma ser uma pessoa tão paciente. Então ele tem aquela dificuldade de lidar com pessoas que demoram um pouco mais para executar algo, porque ele gosta de tudo muito rápido, muito pronto. O colérico, ele não vai ser aquele temperamento, ele não vai ser aquela pessoa que sensibiliza facilmente. Então, se uma pessoa quer convencer o colérico e ela começa a chorar, a falar algo, aquilo não mexe com ele, porque aquilo pode até causar uma certa raiva, um desconforto para esse temperamento. Então, é um temperamento super líder, prático, executivo, dominante. Este é o colérico. Nós temos também o sanguíneo. Quem é o sanguíneo? O sanguíneo é aquele temperamento motivador, aquela pessoa que gosta de brincar, de rir. No ambiente de trabalho é aquele que é amigo de todos ou de quase todos, gosta de brincar, gosta de conversar, é extremamente falante. Então, quando a gente vê um sanguíneo, ele geralmente gosta de palestrar, de falar, muitas vezes de dar aula, ele gosta de gente. Na verdade é isso, o sanguíneo gosta de gente. O sanguíneo não gosta de ficar muito tempo só, ele gosta de sair. Alguns pontos que o sanguíneo precisa trabalhar por exemplo, a questão da desorganização. O sanguíneo é aquele temperamento no trabalho que a sua mesa geralmente está desorganizada, ele
precisa trabalhar um pouco mais isso. É aquele temperamento, aquela pessoa que às vezes fala o que não deveria falar, por ser tão impulsivo, acaba falando e depois fala, poxa, não devia ter falado aquilo. Então esse é o sanguíneo, é o brincalhão, é o amigo de todos. Nós temos também o fleumático. O fleumático é aquele temperamento mais calmo, mais tranquilo. Enquanto o sanguíneo explode facilmente, enquanto o colérico tem a questão da ira, o fleumático ele tem uma calmaria muito grande. Geralmente o fleumático ele entra no trabalho, ele executa, ele faz o que tem que ser feito, só que ele não é aquela pessoa que vai ficar comprando briga. Então muitas vezes o fleumático ele é amigo, ele não é de ficar discordando, é aquela pessoa prática, né? E o fleumático tem alguns pontos a serem trabalhados que algumas pessoas falam assim, o fleumático ele é muito, o fleumático ele é muito frio. Mas não é que ele é frio, é a essência dele que traz isso. Essa essência, né, mais calma, de não expressar muito o sentimento. Então, enquanto os outros temperamentos, eles costumam expressar o que está sentindo, o fleumático ele sente, ele interioriza aquilo, ele não é de ficar externando, de falando muito. Um ponto também que o fleumático tem a trabalhar é a questão da dificuldade que ele tem de sair da zona de conforto. O fleumático ele gosta muito de parar, estacionar e ficar naquilo ali. E é um temperamento muito fácil de lidar. A gente costuma dizer o seguinte, quem estuda temperamento, né? Que o fleumático é aquele temperamento que se dá bem com todos. Então, é um temperamento tranquilo. Temos também o melancólico. Quem é o melancólico? O melancólico é aquela pessoa que ela gosta de interiorizar. Então, enquanto o sanguíneo fala muito e ouve pouco, o fleumático já é o contrário. Ele escuta muito e fala pouco. Então, se você convive com o fleumático, com o melancólico, você vai perceber que o melancólico ele não gosta muito de estar com muitas pessoas, ele gosta de poucas pessoas. Não é que ele seja um antissocial, é porque a sua essência é mais retraída. O melancólico, ele gosta de ficar um pouco mais só, ele pode ter poucos amigos, mas em compensação ele é um super amigo. Quando você precisa de um melancólico, ele tá ali para ajudar, tá ali para servir. Um dos pontos que o melancólico tem para ser trabalhados, né, é realmente essa questão da melancolia. Muitas vezes o melancólico acha que tudo que acontece no mundo é para ele. Ele sente como se a pessoa falou algo foi para atingir ele, se algo aconteceu foi para afetá-lo. Então isso é uma coisa que o melancólico tem para trabalhar. Então é bem interessante, né, a gente conhecer os temperamentos, porque isso vai ajudar a gente a trabalhar com os nossos pontos, com aqueles pontos que a gente tem que desenvolver, aqueles pontos que, digamos assim, fracos, né, que temos que trabalhar, que temos que desenvolver. Então, se você está num ambiente de trabalho e você consegue identificar esses pontos em você, fica mais fácil, porque você vai trabalhar isso, você vai dar foco e trabalhar nessa questão. Ao mesmo tempo, quando você sabe os seus pontos positivos, os seus pontos fortes, você dá mais luz a isso. Então, você faz com que isso seja mais visto, você usa isso ao seu favor. Então, o temperamento é um autoconhecimento muito importante, porque você vai usar isso ao seu favor, tanto no trabalho como nas relações interpessoais na casa, no dia a dia em si. E para você, por exemplo, que lidera, que está ali no ambiente de trabalho, você vai saber como abordar cada pessoa. Porque nós temos que entender o seguinte, cada pessoa, cada temperamento, existe uma abordagem. Existe uma maneira de se abordar, existe uma maneira de relacionar. Para quem trabalha com venda, isso é muito, mas muito importante. Você saber como abordar uma pessoa e nessa abordagem você entender qual é o temperamento dela, entender o que você pode usar para convencer, para persuadir a pessoa. Então, assim, para quem trabalha com pessoas, entender sobre o temperamento é crucial, é muito importante. Então, esse foi um vídeo introdutório, depois a gente vai ter outros vídeos trabalhando mais, né, colocando mais sobre os temperamentos. Espero ter ajudado.
Se você gostou, compartilhe, mande para um amigo, para um colega, para que ele possa entender e conhecer um pouco mais desse assunto que acaba ajudando bastante, tá certo? Muito obrigada!